Oi, queridos e queridas, eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vim trazer para vocês alguns livros que eu prescrevo para as pessoas que se veem muito infelizes, para as pessoas cujo padrão é enxergar a vida de uma maneira muito negativa e também enxergar a si mesmas como muito negativas. Tomando meu cafezinho de depois do almoço. Olha a neblina. Delícia. Gente, a infelicidade é um estado temporário. Uma das piores coisas que podemos fazer por nós mesmos e pela nossa vida é acreditar que tempos de infelicidade são uma norma na existência. Do outro lado da infelicidade não está a felicidade. Do outro lado está o contentamento, feito de momentos felizes, momentos alegres. Então é muito importante que a gente aprenda a estar triste quando estivermos tristes, mas não nos reduzirmos a essas tristezas. E começarmos a treinar o olhar para uma vivência capaz de identificar oportunidades de alegrias e cultivá-las. Além, claro, de sermos capazes de criar essas oportunidades de alegria. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é um super clássico. Esse livro eu prescrevo para as pessoas que não são felizes porque elas acham que elas não têm uma condição de vida ideal. Então elas esperam ter uma condição X de vida para desfrutarem de momentos alegres e da felicidade. Gente, olha que loucura que é isso, né? Aí quando a pessoa alcança aquele lugar, aí ela começa a achar que ela só será feliz, lembrando que felicidade é o quê? Uma coleção, uma disposição de colecionar para colecionar momentos alegres, tá? Momentos de contentamento. É aquela pessoa, quando ela chega naquele patamar, ela começa a acreditar que ela só vai poder ser feliz quando ela chegar naquele outro, que agora é mais longe do que aquele onde ela chegou. Gente, por que isso acontece? Porque a pessoa que está acostumada, que se vicia em olhar só para os buracos, a olhar só para onde ela está infeliz, em qualquer posição, em qualquer situação em que ela esteja na vida, ela vai olhar para o que falta. Eu acho esse livro fantástico, esse super clássico, Grandes Esperanças, de Charles Dickens, que saiu pela Clássicos da Penguin. Como se trata de uma coleção de clássicos, é muito bacana vocês, se puderem, ler nessas edições da Penguin, porque elas são econômicas, embora o preço não esteja tão econômico assim, subiu muito, mas ainda assim costuma ser mais barato do que as outras edições de qualidade. Aqui é muita qualidade, tanto de tradução quanto de textos de apoio, então você pode ler os clássicos sem medo através dessas edições. Nesse livro vai ser exemplificado de uma maneira muito explícita o que é que acontece quando a gente é ingrato com a vida que nós temos e a gente sempre precisa de mais para se permitir ser feliz. É um livro lindo, muito tocante e é, gente, um clássico que aparentemente pode parecer difícil, é um calhamaçim, mas ele não é, ele é um livro fácil, fluido. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre clássicos que parecem difíceis, mas não são, pelo menos na minha opinião, vocês deixem aí nos comentários que eu faço para vocês com o maior carinho do mundo, vocês sabem, né? Então, esse livro eu prescrevo
E também, gente, eu prescrevo livros para os meus pacientes que amam ler. Os que não gostam muito de ler, às vezes eu prescrevo um conto, às vezes eu prescrevo um poema, às vezes eu prescrevo um filme. Então, depende muito da pessoa, tá? Mas se vocês conhecem alguém, ou se vocês são dessas pessoas que sempre acham que vão precisar disso e daquilo para desfrutar de uma vida gostosa, prazerosa, esse é um livro fantástico. Fantástico. O próximo livro que eu quero mostrar para vocês é o dessa mulher fantástica, Nathalie Anguier. Ela é uma especialista em ciências. Eu acho ela uma super escritora. Gente, A Beleza da Fera, Novas Formas de Ver a Natureza da Vida. Saiu pela editora Rocco. Por que eu prescrevo esse livro para as pessoas? Porque esse livro é um elogio. Ele vai mostrar a beleza de tudo que nós consideramos que seja asqueroso. Sabe a barata, que todo mundo evita? Ela fala coisas magníficas, magníficas, a respeito de baratas, aranhas e outros mais. Mas fala também de bichos como... Ela fala que tem um capítulo que fala do erotismo das andorinhas, gente, que é a coisa mais deliciosa do mundo. É um livro, sabe aquelas pessoas que não veem beleza em coisa nenhuma? Ele prova que até as coisas que comumente não são vistas como belas, são vistas como asquerosas, elas têm a sua razão, elas têm a sua singularidade e por isso mesmo são dignas de celebração e de alegrias. Que coisa, gente! Eu acho esse livro genial, genial. Ela vai falar das cobras. Ele é delicioso. Amo demais. Mais cafezinho. Outro livro que eu sou apaixonada, que eu prescrevo bastante, esse livro aqui eu indico ele demais, da Clarissa Pinkola Estés, O Jardineiro que Tinha Fé, uma fábula sobre o que não pode morrer nunca, também pela editora Rocco. Esse aqui é um livreto, como ele mesmo diz, é uma fábula, da mesma autora de Mulheres que Correm com os Lobos, que é aquela analista junguiana fantástica. E nesse livro ela vai nos mostrar como as situações são cíclicas e os sentimentos eles são cíclicos. Nós não precisamos ficar agarrados àquilo que passa. As coisas passam. Se a gente não ficar agarrado no nosso diálogo mental com as nossas crenças envelhecidas, alimentando, pondo lenha num sentimento, aquilo pode passar. O inverno passa, o outono e o inverno passam, a primavera retorna e a gente pode desfrutar. Tanto do outono e do inverno, eles trazem muita sabedoria, quanto da primavera e do verão. Isso fora no plano objetivo, quanto dentro na nossa psique humana. Eu amo esse livro, um livro que fala sobre aproveitarmos os ciclos, né? Outro que eu acho que vocês vão achar bem inusitado, eu o li há pouco tempo, mas eu já prescrevo, porque ele traz uma coisa muito interessante que eu não vejo em muitos livros. Piranesi, de Susanna Clarke. Saiu pela Morro Branco. Eu amei esse livro, gente, eu amei demais, porque ele desenhou uma coisa que eu vivo falando para os meus pacientes, que é assim... Eu não vou dar spoiler, tá? Isso não é spoiler, porque eu pego esse livro para exemplificar uma coisa que acontece, mas aqui acontece por outros motivos, de outras maneiras, enfim. Que é assim, será que a realidade na qual você vive, a realidade feita daquilo que você
pensa a respeito da vida, daquilo que você observa. Porque quando a gente observa, a gente escolhe focar em algumas coisas e aquilo no qual a gente foca é o que constitui a nossa realidade. Aquilo que a gente foca com os nossos sentidos, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. E aí é muito importante a pessoa não se identificar como realidade última o corpo de dor dela. O corpo de dor, ele seria uma casa psíquica onde cada tijolo é feito através de uma tristeza, uma decepção, uma frustração. Um lugar péssimo para a gente fazer de moradia. A gente pode até de vez em quando ir lá visitar para ver quais são as lições daqueles momentos que vivemos. Mas morar nesse lugar é uma sacanagem com a gente, com a abundância da vida que é absurda. E aqui ele está preso em uma realidade. E a realidade aqui, né, ela é muito estranha, muito diferentona. E é muito interessante quando você começa a perceber que a realidade do corpo de dor também é muito esquisita. Será que é só isso que existe mesmo? Será que eu devo acreditar que é só isso que existe? É muito importante. Amo esse livro, amo esse livro. Um livro de fantasia, ficção científica, um livro maravilhoso. Outro tipo de pessoa infeliz, aquela que acredita que justamente por conta de todas as coisas ruins que ela passou, ela não vai dar conta de ser feliz porque ela foi muito injustiçada. Esse livro aqui nos mostra que o que nós passamos, ou quem nós fomos, ou o nosso passado, ele não precisa definir nem o nosso presente, muito menos o nosso futuro. O homem mais feliz do mundo, a bela vida de um sobrevivente de Auschwitz, de Ed Jacu. Gente, saiu por quem? Saiu pela editora Intrínseca. Um livro que traz tantas lições, gente, tantas lições maravilhosas de como a gente não precisa amargar, como a gente não precisa azedar o leite inteiro, a gente não precisa viver num mar de fungo porque a situação ficou ruim. Como extrair beleza, saúde disso, como transformar uma coalhada num belo iogurte repleto de probióticos que vai nos ajudar a ter uma vida cada vez mais plena, cada vez mais saudável e sim, cada vez mais feliz. A felicidade, gente, eu não estou falando de pessoas deprimidas. Depressão é uma doença fisiológica. Estou falando de pessoas que veem a vida a partir de uma lente amargurada e que ficam pensando ali no passado e acham que por conta de tudo que elas viveram, o mundo é assim mesmo, o mundo é terrível, a vida delas é isso mesmo e elas se reduzem àquilo que aconteceu com elas. Não estou falando de depressão, tá? Embora todos esses livros possam ajudar, sim, pessoas que estejam em depressão. Mas essas pessoas precisam estar fazendo terapia e precisam estar fazendo tratamento psiquiátrico, porque é uma doença fisiológica, tá? E aí que coisa maravilhosa que é isso? Porque é narrado em primeira pessoa a vida desse sobrevivente que faz um super iogurte repleto de probióticos quando coalharam, insistiram em coalhar o leitinho dele. Ele tem uma lição linda aqui que é que você nunca desista de ser boa pessoa, que você não desista da sua bondade, porque a bondade ela tece um fio de lucidez.
E o sofrimento, como ele é muito narcisista, quando você se ocupa em fazer o bem para o outro, mesmo que você seja um prisioneiro em Auschwitz, você fazer o bem para os outros prisioneiros, isso te segura numa espécie de fio de Ariadne, sabe? Aquele fio do amor que faz com que você possa atravessar o labirinto e sobreviver ao Minotauro. Gente, é fantástico. Fantástico. O próximo é um autor que faz com que a gente ganhe uma elasticidade mental, porque ele é tão original, ele emprega as palavras de uma maneira tão incrível e dá outros sentidos, ele transpõe significados que ele abre a nossa mente. E aí a gente pode começar a ver tudo na vida de uma maneira diferente, a partir de outra perspectiva. Porque a infelicidade, muitas vezes, ela é uma construção mental e emocional. E você precisa aprender a vivenciar, enxergar as coisas por outros ângulos. Estou falando, trouxe 3 livros dele para exemplificar, do nosso fantástico, maravilhoso, salve, salve, Manuel de Barros. Um super poeta, na minha opinião, o maior poeta brasileiro. Eu sou apaixonada por esse homem. Minha mãe também é doida com ele, já foi até atrás dele na casa dele, conheceu. Eu mandava cartas para ele. Sou doida com esse homem, quando ele morreu quase fui junto. Trouxe aqui Arranjos para Assobio, o livro das ignorâncias e livro sobre nada. Todos pela Alfaguara. Esses desenhos são dele. E ele tem uma voz, aqui é poesia, tá? Ele tem uma voz tão original que sacode você e faz assim, nossa, peraí, tem mais coisa aqui no mundo. A vida não é só essa mesmice com 500 tons de cinza que eu pintei, peraí. Tem muita cor para ser vivida, para ser vivenciada. Maravilhoso. Nesse mesmo sentido, tem esses dois, principalmente se você está falando de pré-adolescentes, adolescentes, que tem essa visão muito complicada da vida, né? Poliana e Poliana Moça. Esses 2 livros são muito fofinhos. Esses saíram pela editora Autêntica. É um livro lindo, lindo, lindo. Já é um clássico, né, da Eleanor Porter. Ela tem um jogo que chama o Jogo do Contente, que eu acho que ensina demais para nós, porque ele nos ensina que para cada problema tem uma solução. Para cada maneira de ver uma coisa negativa, existe uma maneira de vê-la sob um aspecto positivo. Isso é um favor que a gente faz para a gente, que a gente faz para os outros, que a gente faz para a vida. Porque a gente se permite enxergar aquilo que está oculto no que é aparentemente só negativo. Nada é só negativo. Até um livro que é muito ruim, eu consigo utilizá-lo como um anti-exemplo. Se é um livro muito superficial, muito clichê, né? Fala, ó, não seja dessa maneira. Só isso já nos ensina muito. Então, nada é descartável, tá? Eu adoro esses livros. E, por último, um livro, eu acho que ela é a mestra, assim, do elogio ao cotidiano. Muitas vezes as pessoas acham que só são felizes se elas forem estratosféricas, se elas forem espetaculares. É o mal que Hollywood fez à humanidade, né? Que todo mundo tem que ser estrela, porque senão a coisa complica, a autoestima vai lá para baixo e a felicidade, a alegria fica impossível. Sendo que, até para a estrela de Hollywood, a vida é feita de cotidiano, gente. Se a gente não é feliz no cotidiano, e o cotidiano é feito de pequeninos prazeres. Pequeninos prazeres. Se a gente não consegue vivenciar o cotidiano,
a gente não consegue vivenciar a vida. A vida, ela é tecida do cotidiano. O fio que tece a vida é o cotidiano. E eu acho essa mulher fantástica. Poesia Reunida, de Adélia Prado. Essa mineira maravilhosa, tudo de bom. Que fala muito sobre a beleza, o sagrado das pequenas delicadezas do cotidiano. Essa edição saiu pela editora Record. Eu demorei muitos anos na minha vida para entender essa mulher. E quando eu a entendi, quando eu assimilei essas lições, eu tive uma espécie de despertar para uma outra vida. A Adélia fez isso comigo e o Walt Whitman fez isso comigo. São poetas que eu sou encantada. Então, alguns poemas, muitas vezes eu prescrevo para as pessoas terem ali como uma espécie de oração ao cotidiano. Me digam aí quais livros vocês acham que podem auxiliar as pessoas a perceberem as alegrias da vida. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, cheio de pontinhos brilhantes, alegres, e até de repente.